Bom, então a gente começou a falar das anemias, falamos da anemia ferropriva, que a anemia ferropriva basicamente ela era caracterizada pela falta do ferro, o que levava a uma diminuição da produção de hemoglobina. Essa diminuição da produção de hemoglobina também acarretava uma série de outras consequências, como, por exemplo, no crescimento, no desenvolvimento daquela hemácia. Então, a hemácia ficava menor e, como não tinha hemoglobina, ela ficava também mais clara, né? Então, é a característica da anemia ferropriva ser, né, microcítica, ou seja, menor do que o tamanho da célula, tem um tamanho menor, né, a hemácia, o eritrócito, e a cor ser diminuída, ou seja, ela é hipocrômica. Então, a característica da anemia ferropriva, né, se eu tiver que classificá-la, eu classifico então como microcítica e hipocrômica. Hipocrômica por quê? Por ter menos hemoglobina, é a hemoglobina que dá a cor, então ficava mais claro. Beleza. Na megaloblástica, um pouco diferente. O próprio nome já vai indicar. Megalo é grande, né? Megaloblástica, então, é o crescimento aí dessas células que vão dar origem, então, aos eritrócitos. Então, fala um pouquinho das definições, mais ou menos isso, falando então que a carência é basicamente de dois nutrientes. Lembrando, né? Tanto a ferropriva quanto a megaloblástica são anemias carenciais, ou seja, elas estão relacionadas com a carência de elementos, basicamente da dieta. Né? No primeiro caso é o ferro, e no segundo caso, basicamente a vitamina B12 ou cianocobalamina e a vitamina B9 ou folato, né? Os folatos. Ok? Ela é a manifestação mais visível, quando a gente olha ao microscópio, então, é uma diferenciação entre o crescimento do citoplasma da célula e do núcleo. Como ela reduz, né, como a carência desses elementos reduz a produção de DNA, mas não altera a produção do RNA, eu vou ter um núcleo menor e um citoplasma maior. Né? Então, normalmente uma característica dos eritroblastos, nesse caso, vão apresentar isso, um descompasso entre a síntese de DNA e de RNA. Consequentemente, uma diminuição do núcleo em relação ao citoplasma. Óbvio que quando eu tenho uma diminuição de produção de DNA, eu não vou afetar só os eritroblastos, eu afeto também outras células, principalmente aquelas que têm uma taxa de divisão maior. E é o que acontece, principalmente aqui, né? Células intestinais, os enterócitos, né, células da língua, do útero, então são células que vão sentir mais esse tipo de deficiência. Já falei. Aqui só lembrando, qual que é, então, a interferência, ou melhor dizendo, onde que aparece, então, essa carência, né? Onde é que esses elementos, como a vitamina B12, a B9, né, o folato, interferem? Então, vocês podem perceber que aqui no ciclo... Bom, primeiro, né? Só para a gente lembrar, eu falei que o DNA ele vai sofrer uma diminuição da produção, mas o RNA não, né? Por quê? O RNA ele tem tem uma base que é diferenciada do DNA, né? Então, das 4 bases, quando eu falo de DNA eu tenho então a adenina, guanina, citosina e timina, né? Essas 4 bases compõem o DNA. No RNA, a mesma coisa, só que em vez de timina, eu tenho uracil, né? Ou uracila, né? Então, essas bases são o que faz a diferença. O grande problema aí nesse caso é que a uracila, né? Peraí, deixa eu explicar melhor aqui. Eu tenho um precursor da uracila, que é a uridina, que está aqui nesse desenho. Né? Ela vai dar origem, então, depois de fosforilada, ela vai dar origem, né, trifosforilada, ela vai dar origem à uracila, que vai ser, então,
a base do RNA. Essa uridina, ela é convertida a timidina, que vai ser, então, a base, né, a timina, né, do DNA. Então, essa daqui é precursora da uracila e essa aqui é precursora da timina. Só que, se eu tiver alguma interferência nessa conversão, o que vai acontecer? Eu continuo produzindo a uracila, mas eu não vou produzir a timina, né? E quem é que está nesse processo, né? É justamente o folato, né? Vocês estão vendo aqui, né? Diversas formas de folato e a vitamina B12. A vitamina B12 ela age como cofator aqui na conversão, então, da homocisteína, desculpe, na metionina, né? Que por sua vez essa conversão ela vai agir, né, na via do folato, que vai ser então ativadora dessa enzima aqui, ó, que é chamada timidilato sintetase ou sintase. Essa enzima, então, ela depende da conversão do metileno tetrahidrofolato em dihidrofolato. Esse processo aqui é mediado por essa enzima aqui chamada timidilato sintetase. Essas duas, essa etapa, né, que vai dar origem a essa etapa daqui de baixo, que vai produzir então a timidina, né, que é timina, ela depende então do folato e depende indiretamente da via da vitamina B12. Então, é uma dependência direta da via do folato e uma dependência indireta da B12. A ausência de B12 vai impedir todo esse processo de regeneração, de conversão do dihidrofolato, tetrahidrofolato, na produção do metileno tetrahidrofolato. Então, esse processo, esse ciclo aqui, seria interrompido se eu não tivesse a vitamina B12. E, obviamente, que se eu não tiver folato, essa via também vai estar diminuída. A consequência, eu continuo produzindo uracila, porque a uridina continuará sendo formada, mas eu não vou produzir a timina. Por quê? Porque a timidina não vai ser produzida. Então, eu vou continuar sintetizando RNA, mas não vou sintetizar DNA. Eu vou ter um citoplasma ativo, porque o RNA é basicamente presente no citoplasma, e o DNA, que está no núcleo, vai estar diminuído e, consequentemente, uma diminuição do ritmo de crescimento e da produção do DNA. Então, isso é o que acaba caracterizando a patologia, né, da anemia, das anemias megaloblásticas, né, como eu tenho causas diferentes, eu não posso falar que é uma só causa, né? Beleza. Então, aqui foi as definições essa que nós já falamos, né? As causas, então, a deficiência da B12, deficiência de folato, absorção da B12, nós dissemos aí que é basicamente na dieta, nós temos aí uma quantidade grande, né? Então, vem da dieta, as etapas, né? Lá no estômago, eu tenho a produção pela célula parietal. Então, a célula parietal, além de produzir o ácido clorídrico, produz também o fator intrínseco. Esse fator intrínseco ele é fundamental. Por quê? Porque ele é que vai se ligar à vitamina B12, é como se ela fosse um transportador, um sinalizador, um acoplador da vitamina B12, né? Então, esse fator intrínseco, ele que propicia, então, a ligação com a cubilina, né? Então, forma-se um complexo. Fator intrínseco, B12, cubilina. Essas células, essas cubilinas, né? Essa cubilina é um receptor que está lá na base, lá no íleo, né? No intestino, né? Bom, beleza. Então, quando chega lá, né, liga então na cubilina, o que vai acontecer? Esse complexo cubilina, fator intrínseco e B12, né,
vai deixar de existir, vai ser destruído o fator intrínseco principalmente, e a B12 vai ser, então, vai passar para dentro do organismo, né? Vai ser absorvida, né? Então, no processo de absorção, eu tenho o fator intrínseco, que é fundamental, e a cubilina, que é um receptor que está presente aí no ilho, tá? Beleza, só que não é só isso que é importante, não. Então, para absorção, tá bacana, mas eu preciso transportar essa B12 também. Então, eu tenho a B12 é a cobalamina, né? Cianocobalamina ou cobalamina. Então, eu preciso de um transportador de cobalamina, que é a transcobalamina. A transcobalamina, né? Eu tenho alguns tipos de transcobalamina. A transcobalamina ou a transcobalamina 2, né? Que são as principais responsáveis por esse transporte, né? Então, e com isso, né, a B12 vai ser transportada, vai ser liberada lá na medula óssea, aonde é necessária para poder fazer a síntese das células sanguíneas. Né? A transcobalamina, que é uma proteína plasmática essencial, como está colocado aqui, né? Bom, beleza. Só dizendo que existe outras possibilidades de eu desenvolver anemia megaloblástica. Nós falamos que pode ocorrer por deficiência de folato, por deficiência de B12, por deficiência de ambas, né, de ambas as vitaminas, ou pode acontecer porque eu não tenho transportador. Eu posso não ter fator intrínseco também, pode me levar a uma anemia megaloblástica, né? Então, se eu não tenho fator intrínseco, o que pode acontecer principalmente quando a pessoa tem alguma patologia envolvida aí com o estômago, ou fez uma cirurgia bariátrica com redução de estômago, né, retirada de determinada área extensa ali, onde há a produção de ácido clorídrico e de fator intrínseco, ou quando essa pessoa está usando medicamentos que diminuem a atividade das células parietais, como é o caso de vários antiácidos, né? Então, quando eu produzo uma hipocloridria, eu dificulto esse processo. Agora, a outra possibilidade, como está colocado aqui, né, aqui embaixo, é a anemia megaloblástica ser ocasionada pela deficiência da transcobalamina, ok? Se eu não tiver transcobalamina, a vitamina B12 não vai chegar adequadamente lá à medula óssea. Né? Agora, o nível sérico de B12, na deficiência da transcobalamina, ele permanece o mesmo, ele é normal. Por quê? Porque existem outras proteínas capazes de fazer esse transporte. Atenção, fazem o transporte, mas não entregam a mercadoria. Tá? É como se você pegasse, por exemplo, um cara do iFood que né, você tem lá o iFood que te entrega comida em casa, né? Aqui não, né? O cara do iFood pega a comida no restaurante, mas não leva para sua casa, tá? Então aqui essas proteínas, né, como por exemplo a aptocorrina ou também a transcobalamina 1, né, que é sintetizada lá por granulose macrófago, elas transportam, elas ligam essa vitamina B12 no sangue. Entretanto, a afinidade delas é maior e quando chega lá no lugar onde deveria liberar a vitamina B12, ela não libera. Então, os níveis plasmáticos permanecem altos de B12, entretanto, a entrega, né, a distribuição dessa B12 na medula óssea e em outras células do organismo, ela é diminuída. Então, pode levar também a anemia megaloblástica, né? Ou leva a anemia megaloblástica. Então, como eu disse aqui, né, a vitamina B12 ligada à aptocorrina não se transfere à medula, tá? Então ela parece funcionalmente morta, ou seja, não está produzindo células sanguíneas. Beleza. Aqui a glicoproteínas estreitamente relacionadas à aptocorrina, ou seja, que tem similaridade química, né? Também estão presentes no suco gástrico, no leite, em outros líquidos corporais. Bacana. Aqui, então, nós paramos aqui na aula passada, falar da absorção de outro elemento. Então, a gente falou da absorção da B12, vamos falar da absorção do folato. O folato alimentar, quando a gente fala de folato, o correto seria falar folatos, porque eu tive diversos, né, o ácido fólico,
ele é apresentado em diversas combinações na dieta, né? Então, o folato alimentar ele vai ser convertido, né, para poder ser aproveitado em metiltetraidrofolato, então, que é a forma reduzida, né, de monoglutamato plasmático. Beleza. Após entrar nas células, essa forma vai ser convertida, então, a folato poliglutamato. Então, pela adição de 4 a 6 metades de glutamato. Então, são partes de glutamato aí que vão ser ligadas a esse ácido fólico, a esse folato. Tá? Muito bem. Então, no DNA, né, o DNA ele é formado pela polimerização daqueles, como a gente disse ali atrás, né, da adenina, da guanina, da citosina, da timidina, em ordens diversas, de acordo com o código genético de cada um. Então, a deficiência de folato ela provoca a anemia megaloblástica por inibir a síntese da timidilato, né, de timidilato, né, que é o passo limitante para a síntese de DNA. Por quê? Porque o monofosfato de timidina ele não vai ser depois fosforilado, né? Não tenho ele, então eu não vou conseguir fosforilá-lo a trifosfato de timidina, que é a timina, que é uma das bases, então essa daqui, né? Essa base aqui, a timina. Então eu já tinha explicado ali no quadro anterior. Então essa reação ela requer aí, né, a 5,10 metileno trihidrofolato poliglutamato como enzima. Olha que nome bacana, hein? Isso aqui é bom para guardar, né? Obviamente que eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Então, a 5,10 metileno tetrahidrofolato poliglutamato. Então, essa é a enzima que está envolvida, né? O papel da vitamina B12 na síntese do DNA é indireto, aquilo que eu disse lá, né? Então, naquele quadro a gente viu que ele vai só converter a homocisteína. Então, a B12 é necessária para a conversão também, né, do metil tetraidrofolato em tetraidrofolato, ou seja, desmetilar o tetraidrofolato. Então, o metil tetraidrofolato entra na medula e nas demais células a partir do plasma. Então, está vindo também da dieta lá, né, como a gente falou. Então, o tetraidrofolato não mais, né, o metil tetraidrofolato, é que é substrato, então, para a síntese do poliglutamato de folato no interior das células. Vou mostrar o esquema ali de novo, um esquema até um pouquinho diferente, para a gente entender isso. Então, os poliglutamatos de folato, né, incluindo aquele que a gente já citou aqui, né, que é o 5,10 metileno tetraidrofolato poliglutarato, glutamato, que está errado, são as coenzimas intracelulares de folato. A deficiência de B12, ela reduz indiretamente o suprimento da coenzima crítica do folato envolvido na síntese da timidilase. Né? Então, como a gente também já disse. Outras causas de anemia megaloblástica, além dessas que a gente já citou. Deficiência, né, causas congênitas, né, ou adquiridas de anemia megaloblástica, né? Por exemplo, tratamento com antimetabólicos. É o caso, por exemplo, tratamento de alguns tipos de câncer, onde você usa substâncias que inibem a síntese do folato. Eu mostrei isso aí na aula passada, né? Fiz aquele desenho, inclusive, do esquema. Inibe a síntese de purina, né, e de pirimidina em uma ou outra etapa aí da síntese do DNA. O resultado é a diminuição do suprimento de um ou dos 4 desoxirribonucleotídeos, tá, necessários aí para a síntese do DNA. Então, aqui é o esqueminha que eu tinha falado. Então, o DNA está aqui no topo. Então, lá o folato absorvido da dieta, né, como a gente falou, vai aparecer aqui na forma de metil tetraidrofolato, e aí a B12, como eu tinha lembrado aqui também, mostrado, né? Ela participa dessa conversão da homocisteína em metionina, mas, né, nesse processo, né, esse metil aqui vai ser transferido para a homocisteína, para dar origem à metionina, e vai formar-se, então, o tetraidrofolato.
Esse tetraidrofolato depois é convertido a tetraidrofolato poliglutarato, e aí entra nesse ciclo maluco aqui, né? Vai formar a enzima, que a gente falou aqui, que é a 5,10 metileno tetraidrofolato glutarato, que vai ser fundamental na conversão da uridina em timidina, né? Então, aqui, né? Então, o monofosfato de timidina e aqui o monofosfato de uridina. Então, quem faz essa conversão é essa enzima aqui. Bom, beleza. Então, vai participar da síntese, basicamente, da timina, né? Que é base do DNA. Ah, tá, beleza, mas é uma base só que vai ficar faltando. Pois é, mas se lembrar que você não vai encontrar grandes pedaços de DNA sem presença de timina. Então, aqui mostrando, inclusive, um fármaco, como é o caso do metotrexato, que inibe essa conversão do dihidrofolato a tetraidrofolato de novo. A regeneração, na verdade, né, aqui age uma enzima que é dihidrofolato redutase. Então, vai produzir a redução do dihidrofolato em tetraidrofolato. Então, é inibido pelo metotrexato. Isso daqui também, alguns outros fármacos fazem isso também, como é o caso das diaminopirimidinas, o trimetoprim está presente no naquela associação do Bactrim, né, que é o sulfametoxazol e trimetoprim, e nossa, eu vou esquecer de novo, semana passada eu esqueci de novo, a pirimetamina, que é um fármaco utilizado no tratamento de toxoplasmose, tá? E o metotrexato, como a gente disse aí, tratamento de câncer. Qual que é o objetivo de eu usar uma substância que vai inibir a síntese de DNA no tratamento de câncer? Bom, parece óbvio, né? Se o câncer é um crescimento celular desordenado, e esse crescimento ele necessariamente passa pela duplicação desordenada do DNA, se eu impeço a síntese, né, da timidina, eu vou também diminuir a síntese de DNA e, consequentemente, levar à diminuição da proliferação celular ali naquele tumor, tá? Então, aqui só para a gente ter uma ideia geral aí. Bacana. Aqui, como eu tinha mostrado, né, fontes de folato, né, aspectos nutricionais relacionados com ele, né? Então, a ingestão normal diária, não é necessidade, é o que a gente ingere normalmente, de 7 a 30 microgramas, como no folato também de 200 a 250 microgramas. Principais alimentos, né? Somente aqui na B12 nós mostramos na aula passada, basicamente os produtos de origem animal, né? Principalmente o fígado, né? E no folato a maioria dos alimentos, principalmente o fígado também, e vegetais verdes e levedura, né? Então, levedura de cerveja, né? Vegetais verdes, como por exemplo o jiló e o fígado, né? Você está fazendo um fígado acebolado com jiló, tomando uma cerveja, você está garantindo aí seu estoque de folato e de B12 e de ferro. Olha só que bacana, né? Então, muito bom para a saúde mental também, né? Bom, beleza. Necessidade mínima diária aqui, aí sim, né? Então, nós temos um aporte de 7 a 30 microgramas, né, na nossa dieta normal, em média, né? E a necessidade vai de 1 a 2 microgramas. Agora, se eu tiver, por exemplo, deficiência de fator intrínseco, eu posso não absorver nem isso. Isso aqui é o que eu estou recebendo na dieta, mas não necessariamente aquilo que eu vou absorver. Então, a minha necessidade é de 1 a 2 microgramas. Não adianta eu ingerir de 7 a 30, né, 15 vezes mais, até 30 vezes mais da minha necessidade, do que se eu não estiver absorvendo, tá? Então, essa absorção, mesma coisa acontecendo aqui para o folato. Depósito no organismo. Então, nós temos aí né,
depósito de vitamina B12, vai de 2, né, quando eu tenho depósito no organismo de 2 a 3 miligramas, suficiente para 2 a 4 anos. Isso se não houver, se continuar havendo aporte, né? Não, o aporte mínimo aí, não posso parar de receber, porque senão não consigo sintetizar. A absorção, né, local no ilho, mecanismo, né, através do fator intrínseco, aqui para B12, e o limite de 2 a 3 microgramas por dia. Então não adianta ingerir isso tudo, porque o máximo que eu vou absorver é esse tanto aqui. Isso porque esses transportadores, eles são limitados, eles têm um limite daquilo que eles conseguem transportar por dia. No caso do folato, o local de absorção é basicamente o duodeno e jejum, o jejum no ilho, né, aquela região antes do ilho, e a conversão, né, aqui o mecanismo é a conversão a metiltetrahidrofolato, como eu disse, o limite de 50% a 80% do que foi o que foi ingerido na dieta. Circulação enterohepática, ou seja, eliminado na bile, volta para o intestino, volta para o fígado e vai fazendo isso, a gente chama de circulação enterohepática, então de 5 a 10 microgramas por dia e aqui de 90 microgramas por dia. No plasma, né, maior parte ligada à aptacorrina, que é aquela que a gente diz que não libera para a medula, né, mas, né, eu tenho também a transcobalamina, né, que é essencial para esse transporte celular. No caso do folato, ele vai fracamente ligado a uma proteína que é a mais abundante no nosso sangue, que é a albumina. Então, principais formas fisiológicas intracelulares, na forma de metil e adenosilcobalamina. Já no folato, derivados reduzidos, né, do pluriglutamato. A forma terapêutica comum, a hidroxicobalamina, e aqui é o ácido fólico, tá? Pode também o ácido folínico também encontrado, que já é o ácido tetrahidrofólico ou folínico. Bacana. Aqui é só mostrando alguns artigos, né, falando do risco de uma absorção da vitamina B12 e cálcio causados pelo uso prolongado de omeprazol em idosos. Então, eu costumo dizer para os alunos, inclusive nas turmas de farmácia clínica, né, ou em cursos de atenção farmacêutica que eu dou, que o futuro da profissão, né, acaba sendo trabalhar na parte geriátrica mesmo. O Brasil, assim, né, ainda está num perfil de envelhecimento da população, mas ainda mais agora, né, que os idosos estão recebendo vacina e os jovens não, né? Mas, então, quer dizer, nós temos um perfil de envelhecimento da população e, com isso, vai ser uma profissão do futuro, né, ou a área profissional do futuro, trabalhar com os idosos. Você vai perceber que muito idoso é anêmico, né? Então, a anemia ela se dá por diversos fatores, né? A gente falou do ferro, porque o ferro sofre interferência pela baixa cloridria, porque aquela conversão de ferro 3+ para 2+, ela depende de uma acidez estomacal. E, ao mesmo tempo, né, como eu acabei de dizer ali, né, há poucos minutos, o fator intrínseco que é liberado concomitantemente ao ácido clorídrico ali na célula parietal do estômago, né, ela acaba sendo diminuída também, uma vez que eu estou inibindo a liberação da acidez, né? Muito bem. Então, aqui é só para poder alertar, né? Medicamentos que produzem uma redução da acidez, né, dados em excesso, de forma exagerada, né? Então, é uma prática muito comum. Quando o indivíduo está com polifarmácia, ou seja, vários itens de medicamento, o médico entrar com omeprazol profilaticamente, porque a pessoa vai sentir algum problema de estômago, então deixa eu dar o omeprazol. Não é verdade, tá?
não necessariamente as pessoas têm problema de estômago relacionados ao uso de vários medicamentos. É comum, mas não é necessariamente verdade que sempre vai acontecer isso. E outra, às vezes alguns transtornos que acontecem não são reversíveis com omeprazol. É muito comum o médico prescrever omeprazol para paciente que está usando metformina. A metformina ela causa, né, um mal-estar gástrico, principalmente no início do tratamento, que está relacionado aí com, inclusive, diarreia, com náusea, com flatulência, eructação, né, com arroto, né? Então, ela traz esse mal-estar, né, um gosto metálico na boca, mas isso não é corrigível com omeprazol, tá? Então, é importante a gente ter esse cuidado aí, ok? Aqui também, falando, outro artigo, falando também, né, da deficiência de cobalamina, né, e anemia megaloblástica, e isso aqui é um relato de caso, pelo pacientes, né, que usam por longo tempo, né, fazem um longo tempo de terapia com omeprazol. Aqui mais, né, omeprazol, né, induzindo também deficiência de vitamina B12 e risco de desenvolvimento de anemia macrocítica. Lembrando, né, eu falei que a deficiência de ferro leva à anemia ferropriva, e a característica da anemia ferropriva é ser microcítica e hipocrômica. Já no caso da megaloblástica, ela é macrocítica, né? Ou seja, vai ter células grandes. Muito bem, então a função do folato, nós já falamos aí, não vou me estender nele, né? Muito bem. Causa de deficiência grave de vitamina B12, principalmente veganismo, né? Por quê? Porque a gente disse que a vitamina B12 é basicamente de origem animal. Não necessariamente só a carne, mas produtos de origem animal. Então, o vegetariano, ele ainda absorve, né, vitamina B12 oriundo de outros produtos, como ovo, como leite. Já o vegano, não. O vegano ele vai ser deficiente de vitamina B12, então tem que tomar cuidado, aí tem que fazer alguma suplementação para poder evitar esse tipo de problema. Má absorção, né? Então, causas, né? Outro problema pode ser por causa de má absorção, então, problema gástrico, anemia perniciosa, falta congênita ou anormalidade de fator intrínseco. Então, tem pessoas que geneticamente produzem pouco ou não produzem nada de fator intrínseco. Gastrectomia parcial ou total, então, ou seja, que eu falei, retirada de parte ou da totalidade do estômago, tá? Tem sido muito comum essas cirurgias para perda de peso, né? Então, retira parte do estômago lá. Causas intestinais, então, síndrome de alça intestinal estagnante, estagnante, seria, né, estagnante, que para, né? E diverticulose, então tem diversas causas aí intestinais. Lembrando das absorções, né? A absorção dela se dá lá no ilho, então qualquer problema ali naquela região, como por exemplo doença de Crohn, que é doença inflamatória, né? Então pode levar a isso. Então aqui estão descrevendo algumas causas. Deficiência de folato, a nutricional, especialmente idade avançada, vida em instituições, né? Pobreza, fome, dietas especiais, dietas aí pobres em folato, né? Anemia, né? Tem uma dieta, uma das grandes fontes de folato também são animais, são vegetais folhosos, né? Inclusive a alface tem muito folato e tal. Então, às vezes a pessoa vai fazer aquelas dietas que só come carne, né? Tem umas que só põe, ao contrário do vegano, a pessoa só come carne. Tem folato na carne? Tem, mas os vegetais também são uma importante fonte de folato, tá? E por aí vai, né? Problemas de má absorção, excesso de utilização, né? Então, no caso aqui,
Um outro problema da deficiência de folato é quando eu estou usando folato demais. Duas situações, né? A gravidez, três na verdade, né? Lactação e a prematuridade. Então, a mulher, quando está grávida, ela tem uma demanda aumentada porque a criança está usando desse folato da dieta dela para dividir, né, para dividir célula, para produção. É uma intensa divisão celular que está acontecendo ali, né, do feto, do embrião ao feto, né? Então acaba sendo uma demanda grande de folato, principalmente nos primeiros meses de gravidez. Depois é mais engorda, mais ganho de peso, né? Mas nessa primeira parte de diferenciação celular tem uma demanda grande de folato. Doenças, né, que também pode acontecer, né, anemias hemolíticas, mielofibrose, carcinomas, linfomas, mielomas, e por aí vai, doença de Crohn, tuberculose, podem estar induzindo a deficiência de folato e, consequentemente, ou também, né, medicamentos como anticonvulsivantes, a sulfasalazina, que é um derivado salicilado, né, tem a atividade anti-inflamatória também, mas limita a absorção de folato, né? Muito bem, problema de fígado, alcoolismo, por aí vai, né? São várias as causas aí da deficiência. Epidemiologicamente, a anemia megaloblástica, né? Segundo o Hammer, de 2012, né? Ele dizia que nessa época a prevalência real da deficiência de cianocobalamina na população era desconhecida, mas se tinha uma ideia, né? Pelo que os dados que se tinha ideia, ela aumentava com a idade. Então, era mais comum em pessoas mais velhas, né? A deficiência de B12, né? Aproximadamente de 15% dos adultos com mais de 65 anos apresentam achados laboratoriais de deficiência de B12. Em países em desenvolvimento, no caso Índia, México, Guatemala, Brasil, né? Então, mas aqui não temos dado disso, né? Então, alta prevalência em gestantes, em mulheres, né? Em amamentação. Estudos no México, Venezuela e Quênia mostram baixa concentração sérica de cobalamina em 33 a 52% das crianças. Por aí vai. Um estudo em que participaram 288 famílias mexicanas que fizeram essa investigação longitudinal, demonstrou uma alta prevalência de deficiência de vitamina B12 em todas as idades e em ambos os sexos. Anemia megaloblástica, vamos lá. A fisiopatologia. Então, estados de megaloblásticos resultam da síntese defeituosa de DNA. Basicamente isso. Sem alteração grande na síntese de RNA. Então, continua a síntese de RNA. Então, você vai fazer o quê? Né? O resultado é uma célula maior com um núcleo maior. O núcleo, na verdade, ele tem um problema de desenvolvimento, entretanto, ele vai ficar grande, mais espaçado, né? Eu não é que ele vai ficar com maior conteúdo de DNA, porque, como a gente disse, não está havendo síntese de DNA, mas ele fica mais espaçado, acaba ocupando um volume grande, né? Ele é menor em termos de conteúdo, mas maior em termos de volume, ou seja, tem uma densidade menor. Todas as linhagens celulares, né, têm dispoese, ou seja, problemas de desenvolvimento ou de divisão, né, em todas as células, não é só na célula vermelha, né? A maturidade do citoplasma é maior do que a maturidade nuclear, né, como a gente já tinha dito. Então, isso induz a formação de megaloblastos na medula antes que apareçam no sangue periférico. Megaloblastos, então, blastos são células precursoras, né? O megaloblasto são essas células precursoras grandes, né? Com aquilo que a gente falou. Mesmo porque, por exemplo, vocês lembram que a hemácia não tem núcleo. Então, esse núcleo vai ser perdido, mas a célula vai estar aumentada. Então, a dispoiese resulta aí da morte celular no interior da medula, tornando a eritropoiese ineficaz. Então, nem a
a hematopoiese e principalmente a eritropoiese, né, não vão estar funcionando direito, né? A dispoiese atinge todas as linhas celulares, né? Então ocorre retinocitopenia, reticulocitopenia e na fase tardia, leucopenia e trombocitopenia. Então, baixa de plaqueta, baixa de leucócitos, além de reticulócitos. Então, os eritrócitos maiores e ovais, né, que a gente chama de macroovalócitos, entram na circulação. Então, são a hipersegmentação dos neutrófilos, né, e no caso das células brancas, né, polimorfos nucleares, é comum. Ou seja, a segmentação, o neutrófilo já tem uma segmentação do núcleo, só que aí eu vou ter mais segmentação ainda, tá? Então é o que normalmente aparece. Sintomatologia, basicamente a mesma das outras anemias, né? Ou seja, eu vou ter cansaço, porque o que está acontecendo também é diminuição da produção do transporte de oxigênio. Também acontece isso, nessa deficiência. Eu vou ter menos células, elas vão estar grandes, mas eu vou ter menos células. A anemia é insidiosa, ou seja, ela acontece devagar e pode não produzir sintoma até que se torna grave, né, até se tornar grave. Então, vai devagarzinho, como a gente disse, eu tenho diversos mecanismos adaptativos do meu organismo, né, e a pessoa pode não sentir muito esses efeitos inicialmente, só quando descobre, às vezes já está numa forma mais grave, tá? As manifestações gastrointestinais são comuns, como diarreia, glossite, que é uma inflamação da língua, né? E anorexia, ou seja, perda de apetite. As manifestações neurológicas, como neuropatia periférica, então, às vezes, até dificuldade de contração e articulação de dedos, braços e pernas, tá? Principalmente nas extremidades. Instabilidade de marcha, com dificuldade de andar, demência, né? Então, pode induzir demência ou pode acelerar o processo demencial em idoso. Nesse caso, geralmente relacionado com a vitamina B12, né? E pode permanecer, pode ser permanente se a gente continuar prolongando esse caso aí da deficiência de B12. Então, por isso, idoso começa com quadro demencial, uma das coisas que é pedido é exame de B12, para poder saber se esse paciente está com deficiência de B12. Normalmente já se faz a suplementação independente do resultado, tá? Então, algumas características, né? A pessoa também fica muito pálido, ictérico, com a tendência a ficar mais amarelado, não sei se na tela de vocês aí aparece com a mesma cor, mas aqui é um indivíduo bastante pálido e um tom meio amarelado na pele, tá? No hemograma, né? Tem essa icterícia, né? Leva em pacientes com hemoglobina de 7 gramas por decilitro e volume corpuscular médio de 132. A gente falando, o volume médio é em torno, né? O valor de referência, em torno de 80 e poucos, de 80 a 100. Aqui está de 132. Então, outras coisas que podem acontecer são essas manchas parecendo aftas, né, na língua, né, e processo inflamatório da língua. Está falando assim, a língua é vermelha como carne bovina e a pessoa pode sentir dor na língua. Essas comensuras bucais também, né, pode parecer que é chamada de queilite, né, essa comissura, né, estomatites aqui na região, então, dessa comissura bucal labial, chamada de queilite. Corte transversal de medula espinhal, paciente que morreu de degeneração subaguda, combinada aí. Bom, aqui um quadro bem feio e explicando por que é necessária a utilização do ácido fólico aí durante a gravidez, né? Gente, atenção, o ácido fólico, né, o folato, ele é fundamental aí na gravidez, né, para justamente evitar isso que a gente chama de coluna ou espinha bífida, né?
que é um mau fechamento do tubo neural. Entretanto, não se deve exagerar na dose, não, porque alguns estudos indicam associação de excesso de folato a desenvolvimento de autismo, tá? Nesses bebês. Diagnóstico, então, o hemograma, né, o índice de eritrócito, contágio reticulócito no esfregaço, você faz o esfregaço, a dosagem dos níveis de B12 e de folato, né, o diagnóstico normalmente se baseia nesse esfregaço sanguíneo. Então, a anemia é macrocítica, ou seja, vai ter um volume corpuscular médio, ou ao contrário, aqui peguei a sigla em inglês, maior do que 100 FL, que é a unidade que mede, né, esse volume corpuscular médio, né, por célula, na ausência de deficiência de ferro, ou seja, né, a pessoa não tem deficiência de ferro, mas aparece então esse crescimento de célula. Traço de talassemia ou de doença renal, então, quer dizer, não tem nenhum desses problemas ali. O esfregaço mostra então células, né, no caso as hemácias vão estar macro, né, grandes, ovalocitose, ou seja, forma oval. Anisocitose, que é aquela diferenciação de tamanhos e formas diferentes, e formas diferentes, a poiquilocitose, né? Então, aqui de tamanhos diferentes, né? E aqui de formas diferentes, né? Então, aqui mostrando um quadro, né, da anemia megaloblástica. Aqui uma hipersegmentação do neutrófilo, o núcleo todo segmentado. Né? Vamos ver que a célula é mais ovalada. O normal seria assim, né? Ela vai ter pressão um pouco mais ovalada aqui. Algumas dá para a gente perceber bem. Aqui uma ampliação do neutrófilo hipersegmentado. Aqui, né, alterações da megaloblástica da medula óssea do paciente, anemia megaloblástica grave. Então, de A a C, nessas três imagens aqui, mostrando a cromatina nuclear com aspecto frouxo, aquilo que eu falei, né, vai ficar mais solto ali, porque a densidade é menor, né? O núcleo fica grande, não porque eu tenha muito material genético, mas porque ele fica mais espaçado. E em D, mostrando, né, o metamielócito gigante, né, em forma de bastonetes anormais. Então, mostrando toda essa diferenciação aí das células. Amplitude da distribuição, né, que é aquele RDW aqui, é alta, né, dos eritrócitos. Os corpos de Howell, Joule, fragmentados, né, fragmentos residuais do núcleo, também estão presentes, né, bastante comuns. A reticulocitopenia, ou seja, diminuição do número de reticulócitos. A hipersegmentação de granulócitos. A neutropenia, que é a diminuição depois, né, isso acontece na fase mais tardia, mas diminuição do número de neutrófilos. Então, em geral, costuma haver também trombocitopenia, que é a diminuição de plaquetas, ou trombócitos, né, nos casos graves. E também pode ter tamanho aumentado dessas plaquetas, né, de formas anormais aí. Dentro do diagnóstico também a dosagem de vitamina B12, então os níveis de B12 que estiverem abaixo de 200 picogramas por ml de plasma, ou níveis de folato abaixo de 2 nanogramas por ml de plasma, geralmente vão diagnosticar. Então, esses aqui são os valores inferiores aí dos limites, tá? Entre 200 e 300 picogramas por ml, não são diagnósticos, né? E neste caso, deve-se verificar tanto os níveis de ácido metilmalônico, como de homocisteína, para poder ver se tem alguma alteração. Ok? Então, boa prova para vocês e até semana que vem. Obrigada.
Tchau, tchau.